A neve já tinha começado a cair sobre a zona leste quando Della Whitmore se ajoelhou naquele tapete vermelho, a barriga inchada pressionando contra o casaco fino, e reuniu os últimos $42 que tinha nesse mundo na palma de um estranho maltrapilho. Tinha 27 anos, 7 meses de gravidez, e era viúva desde o inverno em que o marido Aaron nunca voltou do canteiro de obras. Aquele dinheiro devia comprar a gasolina que a levaria a uma consulta médica que ela não podia se dar ao luxo de perder. Deu assim mesmo, porque sabia exatamente o que era a sensação de um estômago vazio. E não conseguia ficar ali parada assistindo um homem faminto ser arrastado como lixo enquanto 300 pessoas bem vestidas olhavam para o outro lado. Você precisa disso mais do que eu, ela sussurrou. E os olhos frios e cansados do homem se ergueram para encontrar os dela. O que Della não sabia, o que ninguém naquele salão reluzente poderia ter adivinhado, era que o casaco sujo e a barba de Dias pertenciam a Cormac Vine, o homem que quietamente possuía os portos, as linhas de frete, e metade do chão onde estavam parados. Um nome que todo homem poderoso dessa cidade baixava a voz para falar. Ele não tinha vindo para ser pego de pena. Tinha vindo enterrar uma velha tristeza no aniversário de uma irmã que não conseguirá salvar. E a gentileza de uma estranha tinha acabado de encontrar a única rachadura num coração que ele achava ter virado pedra. Então Sylvia Renner, a mulher polida que comandava a caridade inteira, sorriu para as câmeras e ordenou aos seguranças que revistassem a bolsa da garota grávida. E, quando um envelope de doação lacrado que ela nunca tinha visto apareceu nas mãos dela, a palavra ladra rasgou a sala antes de um único celular parar de gravar. Ninguém se moveu para ajudá-la. Ninguém perguntou como aquele envelope tinha chegado ali. E ninguém naquela sala entendia que a mendiga trêmula que tinham acabado de humilhar lembraria de cada rosto até de manhã. Se essa história já encontrou o seu coração, faz um pequeno favor. Toca no botão de like. Compartilha com alguém que ainda acredita que gentileza importa, e se inscreve para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para onde tudo começou. 10 horas antes daquele tapete, antes da acusação, antes de tudo desmoronar. 10 horas antes daquele tapete vermelho, enquanto a cidade ainda dormia, Della Whitmore abriu os olhos dentro do velho Buick estacionado fora de vista atrás do supermercado, onde as luzes do depósito lançavam um brilho amarelo doentio e frio sobre tudo. A respiração dela tinha se acumulado num véu fino de névoa pelo para-brisa, e o frio cortante do inverno de Ohio se infiltrava por cada fresta enferrujada das portas, deslizando por baixo do cobertor fino que ela tinha enrolado ao redor de si mesma a noite inteira. Ficou deitada imóvel por um momento, escutando o bebê ainda não nascido se mexer dentro dela, um chutezinho gentil, como se a criança estivesse acordando junto com a mãe, e a mão dela instintivamente se moveu para aquele lugar, acalmando e protegendo. Bom dia, meu amor, ela sussurrou, a voz áspera de frio. Você e a mamãe passaram por mais uma noite. No carro apertado, pesado do cheiro de gasolina barata e tecido velho, ela se sentou, prendeu o cabelo atrás da orelha, então alcançou a caixinha de lata escondida debaixo do banco do motorista. Era o banco dela, tudo o que restava dela nesse mundo. Abriu a tampa, despejou as moedas soltas e algumas notas amassadas na palma, e começou a contar devagar e cuidadosamente, do jeito que sempre tinha lidado com cada número que já passará pela vida dela. O suficiente para um pouco de gasolina. O suficiente para chegar à clínica pré-natal naquela tarde, uma consulta que já tinha adiado 2 vezes, porque não ousava gastar o último dólar. O suficiente, desde que não comprasse nada para si mesma, desde que pulasse o almoço do jeito que já tinha pulado tantas refeições antes. Dividiu o dinheiro em 2 porções, uma para gasolina e uma para guardar em caso de emergência. E esse simples ato de separação, essa precisão até o último centavo, era a última parte de si mesma que ainda possuía depois de tudo mais ter sido tirado. Dela um dia tinha sido uma mulher que trabalhava com números. Ela os entendia, confiava neles, dependia deles de um jeito que nunca mais ousaria depender de pessoas. Números nunca mentem para você, ela murmurou no frio silencioso, repetindo uma frase que já tinha dito silenciosamente a si mesma milhares de vezes. Só as pessoas os ensinam a mentir. Lá fora, um caminhão de entrega rugiu à vida e recuou em direção à doca de carregamento. E dela se encolheu, puxando o cobertor mais apertado ao redor de si mesma, porque tinha aprendido que uma mulher dormindo no carro nunca deveria deixar ninguém olhar por tempo demais. Olhou pelo retrovisor e viu o próprio rosto pálido, os olhos cinzentos sombreados por noites inquietas, e o cabelo castanho escuro preso arrumadinho, mesmo não havendo mais ninguém para quem precisasse se apresentar bem. Abriu a bolsa e tirou o celular velho, com uma rachadura no canto da tela,
A única coisa que ela nunca deixava a bateria acabar. E toda manhã, antes de entrar em outro dia, tocava a última gravação de Aaron, para o filho ainda não nascido poder ouvir a voz do pai que nunca conheceria. Deixava tocar só por alguns segundos, o suficiente para ouvi-lo rindo, então parava e guardava o resto, do jeito que alguém guarda o último pedaço de pão para os dias mais famintos. Naquela manhã, ficou sentada em silêncio por um tempo, olhando para o estacionamento vazio onde algumas folhas secas rodopiavam no vento. E se permitiu sonhar por só um momento com um quarto com lareira, um berço, e uma manhã em que não precisasse contar cada moeda antes de decidir se podia comer. Então empurrou o sonho para o lado, como sempre fazia, porque sonhos eram um luxo que uma mulher na situação dela não podia se dar ao luxo. Havia trabalho a fazer hoje. Hoje era o dia em que a organização Mesa da Colheita realizava o grande gala. E ela tinha ouvido que estavam contratando de novo para uma posição de contabilidade. Exatamente o tipo de trabalho que ela costumava fazer, a única coisa que ela sempre tinha feito melhor. Ela iria até lá. Submeteria uma candidatura, exigiria os salários que o antigo empregador ainda devia, e talvez, se a sorte lhe mostrasse até a menor gentileza, ela encontraria a pessoa certa para receber o que vinha guardando havia tanto tempo. Apertou o casaco fino contra o frio, respirou fundo o ar amargamente gelado, e falou com o filho com todo o traço de ternura que ainda restava no peito. Hoje, você e a mamãe vão tentar. Tudo bem, só mais um dia. Ela não tinha ideia de que aquele dia tiraria dela mais do que todos os dias anteriores juntos, e que aquele mesmo dia, sobre um tapete vermelho cercado de pessoas que viravam o rosto, colocaria nas mãos dela um destino que ela nunca ousara sonhar. Havia manhãs assim quando o frio apertava o peito e a solidão subia dentro dela como uma maré. Quando dela deixava o coração derivar de volta ao ano em que a vida ainda estava inteira. O ano em que ainda tinha Aaron. Ele era soldador. As mãos dele sempre carregando o cheiro de metal e faíscas. A pele bronzeada por longos dias passados no alto de andaimes imponentes. E o sorriso dele, aquele sorriso que a fazia esquecer cada traço de exaustão sempre que ele atravessava a porta do apartamentozinho que alugavam na periferia da cidade. Não eram ricos, nunca tinham sido ricos, mas se tinham um ao outro, e para dela, naquela época, aquilo parecia uma fortuna inteira. Ainda conseguia lembrar com perfeita clareza a noite em que segurou o teste de gravidez na mão e correu tremendo para mostrar a ele, e o jeito como ele a ergueu do chão e a girou pela cozinha apertada, rindo tão alto que os vizinhos tiveram que bater na parede. Ele tinha pressionado o ouvido contra a barriga dela, mesmo não havendo ainda nada para ouvir. Sussurrando promessas a uma vida que ainda nem tinha se formado, prometendo que trabalharia mais duro, economizaria mais, e daria ao filho um lar de verdade com um quintalzinho onde pudessem correr e brincar. Ele tinha certeza de que o bebê seria menino, enquanto ela insistia teimosamente que seria menina. E tinham discutido alegremente sobre isso por várias noites, escolhendo nomes, imaginando o rosto da criança, desenhando um futuro inteiro na mente que acreditavam sem questionar que se tornaria realidade. Mas aquele futuro durou exatamente uma semana, porque a mesma semana em que ela soube que estava grávida também foi a semana em que Aaron nunca voltou do canteiro de obras. Ela ainda lembrava a batida na porta naquele dia, o rosto sem sangue do capataz, e o jeito como as palavras caíram da boca dele enquanto ela ficava ali, incapaz de juntá-las em qualquer significado que conseguisse suportar. Um acidente, disseram. Uma queda. Então, quando se forçou a ficar de pé de novo depois daqueles primeiros dias entorpecidos, quando foi até a empresa e perguntou que responsabilidade eles assumiriam pelo marido que morrera trabalhando para eles, tudo que recebeu foram duas palavras frias envoltas em documentos carimbados em vermelho: negligência pessoal. Disseram que ele tinha sido descuidado. Disseram que a culpa era dele. Disseram com uma calma tão cruel que parecia que uma vida humana podia ser apagada por uma frase cuidadosamente escolhida, e que não deviam nada a ela. Não deviam nada à criança crescendo dentro dela. Nem um único dólar. Ela ficou ali com uma mão embalando a barriga, e, pela primeira vez na vida, entendeu que algumas pessoas estavam dispostas a reescrever a verdade simplesmente para evitar pagar o preço por ela. Depois disso veio o longo declínio, as contas médicas se acumulando, o apartamento que ela teve que abrir mão porque não conseguia mais pagar o aluguel, e finalmente o velho Buick se tornando o único lar que ela e o bebê tinham restado. A médica na clínica gratuita, uma mulher de olhos gentis, tinha dito a ela para proteger a saúde, comer direito, e evitar o tipo de preocupação que podia machucar tanto ela quanto o bebê. E dela tinha assentido e sorrido, escondendo a verdade de que não sabia de onde viria a próxima refeição.
E, no entanto, através de todas aquelas perdas, havia uma coisa que dela ainda segurava firme e cuidadosamente, do jeito que alguém protege uma semente durante o inverno. Era um arquivo velho e grosso, embrulhado em camadas de plástico e escondido debaixo de uma mala cheia de roupinhas de bebê, documentos que ela tinha copiado durante o breve tempo em que trabalhou como contadora para a própria organização Mesa da Colheita. Na época, ela não tinha entendido completamente tudo o que estava vendo. Só sabia que os números não batiam, que o número de refeições registradas nos livros era muito maior do que o número que realmente chegava à gente faminta do bairro da Zona Leste, e que algo podre estava escondido sob a aparência polida da caridade. Ela tinha falado, e não muito depois perdeu o emprego, uma coincidência que sabia que não era coincidência nenhuma. As pessoas a aconselharam a esquecer o que tinha visto, a destruir cada documento para se manter segura. Mas dela não os destruiu. Segurou a barriga, olhou para o arquivo nas mãos, e disse a si mesma que ia guardá-lo, não porque queria se agarrar ao passado ou alimentar a raiva, mas por um motivo muito mais simples do que isso. Guardou porque, no fundo do coração, acreditava que chegaria um dia, algum dia, em que alguém precisaria ver a verdade escondida naqueles números. E, quando esse dia chegasse, queria ainda ter, inteiro e inegável, como testemunho final para todos os que tinham sido deixados para trás. Naquela mesma manhã, num lugar bem distante do mundo de dela, dentro de uma sala no andar mais alto de uma torre revestida de vidro dando vista para o porto, um homem ficava parado silenciosamente perto da janela, as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava para os navios e as fileiras de contêineres empilhados como um tabuleiro de xadrez colossal cujas regras só ele entendia. Cormac nunca erguia a voz, nem nunca precisava, porque, nessa cidade, o silêncio dele fazia as pessoas tremerem mais do que qualquer ameaça poderia. Embora estivesse só no início dos 30 anos, já controlava uma rede inteira de docas, rotas de navegação, e inúmeras operações de negócio que a maioria das pessoas ousava mencionar só em sussurros. Naquela manhã, outro homem sentava numa cadeira no centro da sala, suor se acumulando nas têmporas apesar do ar frio, as mãos trancadas juntas com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. O nome dele era Doyle, um elo na cadeia que administrava o fluxo de bens e dinheiro passando pela caridade Mesa da Colheita, e um dos homens em quem Cormac uma vez confiara para supervisioná-la. Cormac se virou, o olhar tão calmo que era aterrorizante. Sem raiva, sem voz erguida, só uma frieza profunda e implacável que fez Doyle baixar a cabeça e se recusar a olhar para cima. Eu uma vez acreditei que você era um homem grato, Cormac disse, a voz firme, cada palavra caindo devagar como gotas de água congelante. Eu te tirei da lama quando mais ninguém sequer olhava para você. Te dei um lugar nesse mundo, um teto sobre a cabeça, e uma chance de viver uma vida honrada. E te dei uma saída, Doyle. Mesmo depois de saber que os seus números tinham começado a feder. Te dei a chance de me dizer a verdade. Aproximou-se e se abaixou até os olhos ficarem no nível dos do homem trêmulo. Mas você escolheu mentir para mim. Você olhou direto nos meus olhos e mentiu. Doyle abriu a boca para se defender, mas nenhuma palavra saiu, porque os dois entendiam que já era tarde demais para explicações. Cormac se endireitou, deu a mais leve inclinação de cabeça, e os dois homens de ombros largos parados perto da porta avançaram em silêncio, escoltando Doyle para fora sem mais nenhum som. Não houve nenhuma exibição pública de violência, nenhum sangue, só a finalidade absoluta de um poder que não precisava de barulho para se provar. Quando a porta se fechou, só Cormac e Silas Okouko permaneceram. O braço direito mais leal dele, uma figura alta e imponente com um rosto composto e olhos que não deixavam nada passar. Silas se adiantou e colocou uma pasta fina na mesa. O Doyle era só o homem que estendia as mãos para coletar. Silas disse quietamente. Senhor, eu preciso falar francamente. Ele não é inteligente o suficiente para ter concebido tudo isso. O dinheiro passando pela Mesa da Colheita vem sendo drenado sistematicamente ano após ano, e foi escondido com habilidade demais para ser trabalho de amador. Tem alguém do lado de dentro, alguém sentado alto o suficiente para ver cada número, e esperto o suficiente para alterá-los antes que cheguem até o Senhor. Cormac não disse nada, o olhar ainda fixo no porto lá embaixo. Silas hesitou por um momento, então continuou, escolhendo cada palavra com cuidado, como se soubesse que estava se aproximando de algo perigoso. Senhor, a pessoa na cabeça daquela organização, a pessoa controlando toda a face pública dela, foi pessoalmente elevada pelo Senhor. Foi o Senhor quem colocou essa pessoa nessa posição. Cormac se virou bruscamente, e, pela primeira vez naquela manhã,
uma lâmina de luz fria brilhou nos olhos dele. Se você está prestes a dizer o que eu acho que você está prestes a dizer, então para bem aí, Silas, ele disse, a voz descendo mais baixo. Eu não escolho as pessoas erradas. Eu observei essa pessoa por anos. Aquela lealdade foi testada através de provações que teriam quebrado qualquer outra pessoa há muito tempo. Quem está me traindo não pode ser alguém que criei com as próprias mãos. Silas baixou a cabeça e não discutiu mais, porque entendia que algumas verdades exigiam tempo antes de um homem conseguir aceitá-las. Mesmo quando esse homem era Cormac Van. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com tudo que nenhum dos dois tinha falado. Então Cormac olhou para o calendário pendurado na parede, e algo no rosto dele mudou. A expressão dura de um chefão do crime rachou por um breve momento, revelando um luto que ele tinha escondido por anos. Hoje marcava o aniversário da morte de Nora, a irmã mais nova que ele não tinha conseguido salvar. E, todo ano nesse dia, ele fazia algo que ninguém no império dele conseguia entender. Prepara o carro para me levar até a Zona Leste, ele disse, a voz mais suave agora. Silas ergueu os olhos surpreso. Senhor, vestido assim? Deixa eu arranjar alguém para acompanhar o senhor. Mas Cormac já tinha tirado o casaco caro e vestido uma jaqueta velha e gasta. Não se barbeara havia vários dias. E, naquele momento, o homem mais poderoso da cidade não parecia diferente de um andarilho exausto. Ninguém é necessário, ele respondeu. Hoje, eu quero ir sozinho. Existem lugares onde o meu poder não significa nada, e é exatamente ali que eu preciso estar. O carro deixou Cormac na beira da Zona Leste, então quietamente foi embora, deixando o homem na jaqueta velha e gasta parado sozinho entre as ruas onde tinha crescido, ruas que ainda eram tão pobres quanto quando ele era um menino faminto e descalço correndo pelas calçadas rachadas. Enfiou as duas mãos nos bolsos do casaco, baixou a cabeça, e caminhou devagar passando por lojas fechadas, paredes manchadas, e toldos caídos. Cada passo levando mais fundo num reino de memória que nem o império jamais conseguiria preencher. Naquela esquina, uma vez tinha ficado a mercearia de onde ele roubava pão. Naquele beco, tinha aprendido que o mundo não mostrava gentileza a quem não tinha nada. E, em algum lugar entre aquelas fileiras de prédios cinzentos, pairava a sombra de Nora, a irmã mais nova, cuja imagem continuava aparecendo e se desvanecendo como respiração no frio, uma dor que ele carregara a vida inteira e ousava tocar só uma vez a cada ano, nesse exato dia. Ele não chorava, porque tinha esquecido como chorar há muito tempo. Mas, a cada passo, o peso dentro do peito ficava mais pesado. Ao mesmo tempo, não muito longe dali, Della Whitmore seguia o endereço que levava ao lugar onde a organização Mesa da Colheita tinha arranjado o grande gala. E, quando chegou, parou seca diante do contraste amargo se estendendo diante dos olhos. Tinham construído um salão de recepção magnífico bem no coração do bairro empobrecido, com um longo tapete vermelho, lustres cintilantes, arranjos de flores mais altos do que uma pessoa, e, na entrada principal, convidados elegantemente vestidos entrando sob o brilho das câmeras, com sorrisos cuidadosamente ensaiados, e trocando apertos de mão cuidadosamente encenados. Mas, quando Della contornou até os fundos, viu algo inteiramente diferente. Uma entrada lateral onde as pessoas maltrapilhas da própria Zona Leste ficavam na fila debaixo de um toldo frágil, tremendo de frio, agarrando sacolas vazias e esperando receber algo da caridade que estava sendo tão altamente celebrada lá dentro. Duas portas para um único evento, ela pensou. Uma para os exibidos diante das câmeras, e uma para os escondidos na escuridão. E o pensamento despertou tudo o que ela tinha testemunhado durante o tempo em que trabalhará para eles. Della respirou fundo, apertando o casaco fino ao redor de si mesma para acalmar os nervos. Então caminhou em direção à entrada principal, porque tinha vindo ali naquele dia com dois propósitos separados claramente fixados na mente. Primeiro, aplicaria abertamente para a posição de contabilidade que tinha ouvido dizer que estavam preenchendo de novo, e exigiria uma resposta sobre os salários que o antigo empregador ainda devia, uma explicação legítima e razoável para a presença dela, uma fachada que ninguém poderia questionar. Mas por baixo disso jazia um segundo propósito, um que carregava com muito mais cautela. Dentro da bolsa, cuidadosamente embrulhado em plástico, estava o arquivo de registros que ela protegera por tanto tempo. E ela esperava, só esperava, que em algum lugar entre aquela multidão de gente poderosa, ela pudesse encontrar alguém com autoridade suficiente, um grande doador, um membro do conselho consultivo, alguém além da influência de Sylvia Renner, em cujas mãos ela pudesse quietamente colocar a verdade que preservara. Sabia que não podia dá-la às próprias pessoas que tinham construído o engano.
Então precisava encontrar a pessoa certa, e esperaria pelo momento certo. Enquanto se movia pela multidão, o olhar de Della acidentalmente derivou para a área de carregamento na lateral do prédio, onde caminhões refrigerados recuavam para o lugar, e a memória voltou correndo mais uma vez. Dessa vez, trazendo a imagem de Ed, o motorista com quem uma vez trabalhará durante os dias ali. Lembrou do desconforto gentil no rosto dele sempre que os totais de carga no papel não batiam com o que realmente era carregado nos caminhões, e o jeito como ele olhava para ela como se quisesse dizer algo, só para engolir de novo por medo. Porque, como ela, ele era só uma pessoa pequena e impotente tentando se agarrar ao próprio emprego. Ela se perguntou o que tinha acontecido com Ed, se ainda dirigia para eles, se ainda lembrava do que os dois tinham visto. Mas não teve tempo de se demorar nisso, porque já tinha quase chegado à entrada principal. Endireitou o colarinho, ergueu a cabeça, e tentou se portar com toda a dignidade que conseguia nas roupas gastas. Ainda não tinha alcançado os degraus, ainda não tinha falado com ninguém, ainda não tinha realizado nenhuma das duas coisas que planejara. Quando um grito zangado ecoou da frente e provocou uma agitação na multidão, Della ergueu os olhos, e o coração subitamente apertou quando viu dois seguranças empurrando bruscamente um homem maltrapilho para longe da entrada. Naquele instante, cada plano que tinha feito desapareceu, porque havia certas coisas que uma pessoa como ela nunca conseguia ficar parada e fingir não ver. Della empurrou pela multidão, esquecendo o peso pesado da barriga e a exaustão que se assentara em cada parte do corpo, vendo só um dos dois seguranças empurrar com força o ombro do homem maltrapilho e mandá-lo cambalear, quase derrubando-o no chão. Vai para outro lugar, seu velho imundo, o segurança rosnou. Esse lugar não é para gente como você. O homem não respondeu. Simplesmente se endireitou devagar, e algo no jeito como ficava de pé fez Della hesitar por um breve momento. Uma compostura estranha que não combinava com a aparência desarrumada dele, mas ela não teve tempo de pensar nisso. Porque a raiva já subia dentro do peito. Por que você está empurrando ele assim? Ela perguntou, a voz tremendo, mas firme. O segurança se virou para ela e a examinou de cima a baixo, do casaco fino até a barriga grávida, então deu uma risada desdenhosa. Cuida da sua vida, senhorita. Ele está incomodando nossos convidados distintos. Della não recuou. Ele só está parado aqui. Isso não é um evento beneficente? Tudo o que vocês construíram aqui não é para ajudar gente como ele. A troca começou a chamar atenção. Vários celulares se ergueram, e, naquele momento, uma mulher num vestido esmeralda magnífico se separou da multidão e se aproximou, os saltos batendo no pavimento com precisão afiada e fria. Era Sylvia Renner, a face pública da organização inteira. O sorriso dela já preparado para as câmeras, mesmo com os olhos frios como gelo. Olhou para Della, depois para o homem maltrapilho, e um sorriso calculado de falsa pena apareceu nos lábios. O que é toda essa comoção? Sylvia perguntou, a voz doce mas cortante. Ah, eu vejo. Mais uma pessoa que acredita que caridade significa que temos que jogar fora todo traço de dignidade e deixar qualquer um forçar entrada no nosso evento. O olhar dela se assentou na barriga de Della e nas roupas gastas, e o desprezo no sorriso se aprofundou. O que você está fazendo aqui, jovem? Veio implorar comida ou causar problema na frente dos nossos doadores? Della sentiu o calor subir nas bochechas, mas não baixou a cabeça. Vim aplicar para um emprego e perguntar sobre os salários que ainda me devem, mas isso não tem nada a ver com porque você está tratando um ser humano faminto como se fosse lixo. Sylvia ergueu uma sobrancelha, então soltou uma risada suave. O tipo de risada que pertencia a alguém absolutamente certa de que todo o poder estava nas mãos dela. Os desesperados sempre parecem achar que o mundo inteiro deve desculpas a eles. Ela disse alto o suficiente para todo mundo por perto ouvir, e vários convidados elegantemente vestidos se juntaram com risadas zombeteiras. As palavras acertaram como uma faca, mas não fizeram dela desmoronar. Em vez disso, fizeram-na se virar para o homem maltrapilho parado em silêncio. E, nos olhos cansados dele, viu algo que fez o coração doer. Não uma súplica por ajuda, mas uma solidão tão profunda que ela entendia bem demais. Ele não comeu nada, ela pensou. E, na área de distribuição de comida atrás do prédio, os trabalhadores já tinham começado a guardar tudo, mesmo a noite ainda não tendo caído. Sem mais um pensamento, Della abriu a bolsa, e o que aconteceu em seguida se tornou um momento capturado por dezenas de celulares. O momento em que uma mulher que não tinha mais nada deu tudo o que tinha. O homem ergueu a cabeça e olhou para ela. E, no fundo daqueles olhos frios e inflexíveis, algo se fraturou.
Uma rachadura que anos de poder e solidão nunca tinham conseguido alcançar. Porque a gentileza incondicional de alguém que ela mesma estava destituída tinha despertado uma dor que ele acreditava ter enterrado há muito tempo. Mas Sylvia Renner não viu isso. Ou, se viu, escolheu transformar em oportunidade. O sorriso desapareceu dos lábios dela, e ela se inclinou levemente na direção de um homem de ombros largos, num terno escuro, parado ali perto. Bruno Kessler, o chefe de segurança, sussurrando algumas palavras breves no ouvido dele que dela não conseguiu ouvir. Só alguns segundos depois, Bruno se adiantou, e, antes que dela conseguisse entender o que estava acontecendo, arrancou a bolsa do ombro dela, vasculhou dentro, então puxou algo que ela nunca tinha visto na vida. Um envelope de doação que ainda estava completamente lacrado. Então a voz de Sylvia ressoou, estridente e triunfante, cortando o ar enquanto ela chamava dela de ladra diante de dezenas de câmeras apontadas diretamente para ela, exatamente como tinha acontecido naquele tapete vermelho fatídico. No meio do caos, enquanto 2 seguranças agarravam os braços dela e a arrastavam para longe, dela ainda conseguiu ver o homem maltrapilho parado perfeitamente imóvel. Os olhos dele já não eram mais os olhos de um mendigo, mas os de um homem gravando cada rosto na memória, e, de longe, ele também viu Sylvia quietamente sinalizar para um empregado ao lado do sistema de câmeras, que discretamente removeu um cartão de memória e o escorregou no bolso do casaco. Naquela noite, a neve caiu mais forte, cobrindo o estacionamento vazio de branco. O velho Buick dela ficava encolhido como um animal ferido. E, dentro daquele carro congelante, a jovem mulher sentava em silêncio, abraçando os joelhos contra o peito como se tentasse se manter unida. Tinha dirigido para longe daquele lugar de horror até o medidor de combustível marcar vazio, até o motor tossir várias vezes e morrer. E agora estava presa na escuridão com o tanque de gasolina seco, a carteira vazia, e um nome que tinha sido manchado diante de milhares de olhos desconhecidos. O frio se infiltrava em cada fibra do corpo, mas ela já não tinha mais força para tremer. O corpo inteiro se sentia drenado, como se cada última gota de energia tivesse sido espremida dela, e uma tontura vaga continuava subindo e desvanecendo por trás das têmporas. Ela sabia que precisava de comida, precisava de descanso, precisava de tudo que a médica tinha dito que devia ter, mas não tinha nada nas mãos exceto escuridão e neve branca. Lágrimas rolaram silenciosamente pelas bochechas sem um único soluço, porque tinha aprendido fazia muito tempo que chorar alto só tornava a dor mais pesada sem mudar nada. Ela se inclinou para a frente, enterrando o rosto nas mãos. E, quando falou com o filho ainda não nascido, a voz quebrou, mas ela não se rendeu. Sinto muito, meu amor, ela sussurrou na escuridão. Eu prometi tantas coisas a você. Um lar, um berço, uma manhã quente, e, no entanto, ainda não te dei nada além desse frio, esse carro velho, e agora até um nome que as pessoas estão chamando de ladra. Ela pausou, engoliu a dor presa na garganta, então continuou. E, dessa vez, havia algo mais forte na voz. Um voto falado do fundo mais profundo do coração. Mas escuta bem. Eu prometo a você, com tudo que me resta, que vou limpar esse nome antes de você sequer ver esse mundo. Você não vai ter que crescer com uma mãe que as pessoas chamam de ladra. Eu vou provar a verdade. Não importa o preço que eu tenha que pagar. O bebê dentro dela deu um chutezinho gentil, como se tivesse ouvido, como se acreditasse nela. E dela soltou uma risadinha através das lágrimas, colocando a mão congelante sobre o lugar onde tinha sentido o movimento. Ficou assim por um bom tempo no vasto silêncio da noite de neve, até não conseguir mais suportar o peso da solidão, e a mão procurou o celular velho dentro da bolsa. O dedo trêmulo se moveu pela tela rachada e abriu a gravação que sempre guardava para os momentos mais escuros. A voz de Aaron, o homem que a amara, fizera promessas a ela e deixará esse mundo cedo demais. Apertou o play e segurou o celular perto da barriga, para o filho conseguir ouvir a voz do pai. E, dentro do carro congelante, veio uma voz quente que pertencia ao passado, levemente distorcida pelo tempo, mas ainda cheia de amor. Eu não sei o que fiz para merecer você e o nosso bebê, a voz de Aaron dizia suavemente. Mas eu prometo aos dois que, não importa o que aconteça, eu sempre vou estar cuidando de vocês. Dela parou a gravação ali, sem ousar escutar mais, porque o resto era mais do que ela conseguia suportar naquela noite, e segurou o celular contra o peito como se estivesse segurando o próprio homem. As lágrimas voltaram. Mas, dessa vez, carregavam algo diferente. Não só dor, mas força, porque ela sabia que não podia desmoronar. Não agora. Não enquanto uma vidinha dependia inteiramente dela. Puxou o cobertor fino apertado ao redor de si mesma,
Colocou as duas mãos sobre a barriga, e, no frio cortante daquela noite de Ohio, a jovem mulher fechou os olhos e sussurrou a promessa mais uma vez na escuridão, uma promessa que ela não tinha ideia de que a levaria muito mais longe do que jamais poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, quando Della abriu os olhos e o frio persistente deixado pela noite de neve, ela não tinha ideia de que o mundo além do carro velho tinha mudado completamente, e não de um jeito que a favorecesse. O celular dela, rachado num canto, vibrou repetidamente com notificações desconhecidas. E, quando abriu, o coração pareceu parar, porque ali na tela estava o próprio rosto dela. Gravado e editado com uma precisão tão cruel que parecia deliberada. O vídeo tinha se espalhado pelas redes sociais durante a noite. Mas não contava a verdade. Contava só a história que as pessoas queriam contar. Começava no exato momento em que Bruno puxava o envelope da bolsa dela, cortando fora cada traço dela, defendendo o homem maltrapilho, dando o último dinheiro, e tendo a bolsa arrancada do ombro pelo segurança. Naquele vídeo, ela parecia uma ladra pega em flagrante. Uma mulher grávida explorando a caridade para ganho próprio. Enquanto a voz de Sylvia ressoava claramente, cheia de indignação justa, acusando-a de roubo diante do mundo inteiro. Debaixo disso havia milhares de comentários, e dela não conseguia parar de ler, mesmo cada linha parecendo uma agulha perfurando o coração. As pessoas a chamavam de vergonha para a sociedade. Diziam que ela devia ser mandada para a prisão. Zombavam dizendo que até o filho ainda não nascido estava prestes a ter uma ladra como mãe. Nenhuma pessoa entre aqueles milhares parou para perguntar como o envelope tinha ido parar na bolsa dela. Nenhuma se perguntou por que uma mulher se preparando para se tornar mãe roubaria em plena luz do dia debaixo do olhar de dezenas de câmeras. A verdade não importava para eles. Só a história importava, e essa história já tinha sido escrita com ela no papel de culpada. Della se forçou a ficar de pé, lembrando a si mesma que ainda tinha coisas a fazer, que não podia deixar o vídeo destruí-la. E decidiu encontrar o antigo empregador e exigir os salários que ainda deviam a ela, dinheiro que legitimamente pertencia a ela, dinheiro que podia ajudá-la a sobreviver aos dias seguintes. Mas, quando chegou, o gerente olhou para ela com olhos frios e desconhecidos, e, antes mesmo de ela terminar de falar, dispensou-a com um aceno. A gente não deve nada a uma encrenqueira como você, ele disse, a voz pingando desprezo. Você acha que a gente não viu aquele vídeo? Você acha que a gente quer ter algo a ver com alguém como você? Sai antes que eu chame a segurança. Della ficou parada ali, em silêncio atônito. E, naquele momento, um nó tão poderoso de angústia se ergueu na garganta que ela mal conseguia respirar, porque a ironia era quase insuportavelmente cruel. Ela era a mulher que sempre mantinha cada número honesto, que tinha falado quando viu irregularidade, mesmo sabendo que custaria o emprego, que nunca tinha pegado um único centavo que não pertencia a ela. E agora o mundo inteiro a chamava de ladra. A honestidade dela a tinha levado até esse lugar desesperado. E agora a acusação que ela nunca merecera estava tirando dela a última chance de sobreviver. Ela se arrastou de volta em direção ao carro, e, no caminho, o celular tocou de novo, dessa vez com uma ligação entrando. Quando viu o nome na tela, uma faísca frágil de esperança tremeluziu dentro dela. Porque era mãe de Aaron, a única família que restava a ela no mundo, a mulher que dela quietamente considerava a última fonte de apoio. Ela atendeu, a voz engasgada de emoção. Mãe. Mas não havia nenhum do calor que ela ansiava do outro lado. Só uma frieza hesitante que fez o coração afundar. Della, a mulher disse, pesadamente. Eu vi o vídeo. O bairro inteiro viu. Os vizinhos olham para mim e sussurram nas minhas costas. Eu não aguento mais isso. Della apertou o celular. Mãe, eu juro para você, eu não fiz isso. Eles me armaram uma cilada. Você tem que acreditar em mim. Mas a mulher só suspirou. Um suspiro carregando toda a exaustão e vergonha de alguém que não tinha força para acreditar. Por favor, não me liga mais. Eu não consigo carregar essa desgraça por mais tempo. Só me deixa em paz. Então a linha morreu, deixando Della parada sozinha na rua congelante, o celular ainda pressionado ao ouvido enquanto ela escutava o som oco da solidão absoluta. Tinha perdido tudo, o trabalho, a dignidade, e agora até a última fonte de conforto. Mas, quando colocou a mão sobre a barriga e sentiu um chutezinho gentil de dentro, respirou fundo, enxugou as lágrimas, e disse a si mesma que, mesmo que o mundo inteiro virasse as costas para ela, ainda tinha um motivo para continuar de pé. E, por esse motivo pequenino, não se permitiria cair. 2 dias depois, enquanto Della sentava dentro do carro tentando esquentar as mãos com a própria respiração,
uma ligação veio de um número desconhecido, e a voz da mulher do outro lado era tão doce que imediatamente a deixou em guarda. A mulher se apresentou como mediadora, dizendo que representava as partes envolvidas e queria trazer o assunto a uma conclusão quieta e pacífica, e que, se dela concordasse em cooperar, tudo poderia ser resolvido rápida e limpa para todo mundo. Nós entendemos a sua situação, a voz suave disse. Uma mãe solteira perto de dar à luz, sem lugar para ir. A gente não quer te empurrar para um canto. Tudo que você precisa fazer é assinar uma declaração reconhecendo que houve um mal-entendido infeliz, que você acidentalmente pegou o envelope, e vai ter dinheiro separado para você, o suficiente para cuidar do seu bebê, o suficiente para começar de novo em outro lugar. Della escutou, e, num momento fraco, pensou naquele dinheiro, numa refeição quente, num teto sobre a cabeça do filho. Mas então lembrou da promessa que fizera na noite de neve. Lembrou da verdade que protegera por tanto tempo. E entendeu que assinar aquele papel significaria carregar o nome de Ladra para sempre. Que o filho cresceria debaixo de uma mentira selada com um carimbo oficial. Não, ela disse, a voz calma mas firme. Eu não peguei nada por engano, e eu não vou assinar uma mentira. Vocês podem tirar tudo de mim, mas não podem comprar a verdade. Houve um breve silêncio do outro lado, e então a doçura na voz da mulher subitamente virou fria. Você está cometendo um erro sério, senhorita Whitmore. Pensa com cuidado, porque a sua situação pode ficar muito pior. Então a ligação terminou, deixando Della com um desconforto arrepiante, uma sensação de que aquele não era o golpe final deles. Ela estava certa. Na manhã seguinte, enquanto ela procurava trabalho, um estranho quietamente se aproximou do velho Buick. E, durante aquela breve janela de tempo, um pequeno objeto foi escondido no lugar mais sagrado dentro do carro. Na sacola de roupinhas de recém-nascido que ela amorosamente protegia para o filho ainda não nascido, um anel de diamante caro e cintilante, que pertencia a um mundo completamente estranho à pobreza dela. Ao mesmo tempo, em outro lugar, Sylvia Renner denunciou à polícia que um anel valioso tinha sido roubado. E, com um ar de preocupação justa, sugeriu que a mulher do vídeo viral de roubo provavelmente era responsável, porque quem tinha coragem de pegar um envelope não teria dificuldade nenhuma em pegar um anel também. Com o vídeo já espalhado por todo lugar como suposta prova do caráter de Della, a polícia tinha motivo suficiente para seguir a pista. E, naquela mesma tarde, quando Della voltou para o carro, eles estavam esperando com um mandado de busca. Ela ficou parada, congelada, enquanto revistavam o último abrigo que ela tinha restado. E, quando um policial puxou o anel de diamante da sacola de roupinhas de bebê, o mundo inteiro dela pareceu desmoronar. Eu nunca vi isso na vida, ela disse, a voz tremendo enquanto apertava as mãos congelantes. Alguém colocou isso ali. Por favor, vocês têm que acreditar em mim. Mas as palavras dela desapareceram no ar vazio, e ela foi levada para a delegacia para interrogatório. Uma mulher de 7 meses de gravidez sentada numa sala fria sob luzes brancas duras, enfrentando uma torrente implacável de perguntas. O tempo passou, e Della começou a sentir a sala girando ao redor, latejadas agudas pulsando por trás das duas têmporas enquanto uma exaustão esmagadora se espalhava pelo corpo e a forçava a segurar a borda da mesa só para permanecer consciente. Eu podia ter um copo de água, por favor? Ela disse suavemente, se firmando na borda da mesa como se tentasse acalmar o bebê se movendo dentro dela. Por favor, eu não estou me sentindo bem. Um dos policiais relutantemente trouxe água, e, enquanto ela tomava golinhos pequenos para se firmar, os olhos dela acidentalmente se assentaram no anel de diamante descansando dentro do saco de evidências na mesa. Naquele momento, mesmo através da exaustão e do pânico, o olho treinado da contadora dentro dela ainda notou algo incomum, algo que ninguém mais naquela sala tinha visto. Havia uma marquinha gravada dentro do aro, um símbolo fraco, e não batia com o que devia aparecer numa joia descrita do jeito que aquela mulher tinha alegado. Della não entendeu imediatamente o que aquilo significava, porque os pensamentos estavam espalhados demais para raciocinar claramente. Mas um cantinho quieto da mente guardou o detalhe, preservando-o com a precisão afiada que definirá a carreira inteira dela como contadora. Exatamente quando Della sentiu que não conseguia suportar mais uma pergunta, enquanto os policiais continuavam pressionando de novo, a porta da sala de interrogatório subitamente se abriu, e uma mulher de meia idade entrou com o porte calmo de alguém familiarizada demais com salas como aquela. Vestia um casaco cinza simples, o cabelo bem preso, e o rosto carregava a paciência de uma pessoa que já ouvirá mentiras demais para se abalar com qualquer coisa. A partir desse momento, ela disse, sem nunca erguer a voz.
E, no entanto, cada palavra carregava peso. Vocês não vão fazer mais nenhuma pergunta à minha cliente a menos que eu esteja presente. Colocou o cartão de visita na mesa. Era Marlene Frost, advogada do Centro de Assistência Jurídica Comunitária, que tinha ouvido sobre o caso de Della e vindo ajudar. Sentou ao lado de Della, olhou de relance para o rosto pálido e exausto da jovem mulher, então se virou para os policiais com uma série de perguntas tão afiadas que eles começaram a tropeçar nas respostas. Perguntou se tinham alguma evidência direta provando que a cliente dela tinha pegado o anel, ou se o caso inteiro repousava na declaração de uma pessoa e num vídeo que claramente tinha sido editado. Apontou que encontraram um objeto dentro de um carro sem segurança, um carro que qualquer um poderia ter se aproximado, não provava que a dona tinha colocado ali. Falou sobre os direitos de uma mulher grávida, sobre a saúde da cliente, e sobre o perigo que um interrogatório prolongado podia causar. Cada palavra que dizia parecia mais um tijolo cuidadosamente colocado no lugar, sólido e impossível de mover, até os policiais serem forçados a ceder. Della foi liberada naquela mesma tarde, embora o caso permanecesse aberto, e a nuvem de suspeita ainda pairasse sobre ela. Quando as duas mulheres saíram da delegacia, Marlene parou nos degraus, olhou direto nos olhos de Della, e disse algo que ela lembraria pelo resto da vida. Escuta bem, jovem. Eu sei que você está com raiva. Sei que você está assustada. Sei que você quer gritar para o mundo inteiro que é inocente. Mas nós não vamos fazer isso. Nós não gritamos. Nós documentamos. Raiva esfria. Palavras somem. Mas papel sobrevive à raiva. E uma verdade cuidadosamente registrada ainda vai estar lá quando todo o barulho tiver desaparecido. Ela ensinou Della a escrever cada ponto na linha do tempo, cada evento, cada detalhe com precisão absoluta. Quando a bolsa saiu do ombro dela, quem estava por perto, e o que cada pessoa tinha dito. Disse a ela para pensar se havia câmeras perto do estacionamento, numa farmácia, num posto de gasolina, ou em qualquer outro lugar que pudesse ter acidentalmente capturado a pessoa que se infiltrara no carro. E, quando Della, ao recontar tudo o que tinha acontecido, mencionou o detalhe estranho que tinha notado dentro do anel, a gravação fraca que não batia, Marlene subitamente parou de escrever e olhou para ela com uma expressão incomumente afiada. Você tem certeza? Você viu o símbolo claramente? Ela perguntou. E, quando Della assentiu, Marlene escreveu com muito cuidado e sublinhou várias vezes. Se o que você está dizendo é verdade, ela disse suavemente, quase para si mesma, então isso pode ser a chave para tudo. Porque um detalhe assim me diz algo muito importante. Esse anel não pertence à pessoa que reportou que estava desaparecido. E, uma vez que provarmos isso, a história inteira dela vai começar a desmoronar. Pela primeira vez, depois de tantos dias escuros, Della sentiu uma faísca frágil de esperança se erguer dentro dela. Naquela tarde, enquanto ela se arrastava de volta em direção ao carro, exausta e fraca de fome, uma mulher vendendo comida na beira da estrada subitamente a chamou. A mulher a tinha visto, talvez a reconhecido do vídeo, mas, em vez de olhar para ela com desprezo, quietamente colocou um recipiente de comida quente nas mãos de Della. Della hesitou e tentou recusar, mas a mulher só sorriu gentilmente e disse, pega, querida. Hoje é a sua vez de receber. Amanhã pode ser a minha. E, naquele pequeno momento, em meio a toda a crueldade do mundo, Della subitamente percebeu que gentileza ainda existia em algum lugar, quieta e sem pedir nada, exatamente como a gentileza que ela tinha dado naquele tapete vermelho fatídico. No fim daquela tarde, enquanto Della sentava ao lado do carro, abrindo o recipiente de comida ainda quente que a vendedora de rua lhe tinha dado, uma figura familiar apareceu no fim distante do estacionamento, e o coração dela começou a bater um pouco mais rápido quando percebeu que era o mesmo homem maltrapilho a quem ela tinha dado o último dinheiro. Ele se aproximou no mesmo casaco gasto, com a mesma barba áspera, e o mesmo passo lento e medido. Antes de continuarmos, quero fazer uma pergunta rápida. Comecei a publicar as histórias completas, em vez de dividi-las em duas partes. Então me diga nossos comentários. Você prefere histórias completas ou parte 1 e parte 2? Além disso, dê uma nota para esta história de 1 a 10 e diga de qual país você está assistindo. Eu leio o máximo de comentários possíveis, e a opinião de vocês me ajuda a decidir quais histórias traremos nos próximos vídeos. Agora, vamos continuar a história. Della não tinha ideia de que, por trás daquela aparência desarrumada, Cormac Vine lutava uma luta feroz dentro de si mesmo. Ele tinha voltado por um motivo que mal conseguia admitir até para si mesmo, porque se sentia em dívida com aquela mulher.
Em dívida porque o desastre tinha caído sobre ela simplesmente porque ela tinha demonstrado gentileza com ele. Queria entender quem ela era. Queria saber o que aconteceria com ela. Mas ainda não podia revelar a verdadeira identidade, porque entendia duas coisas claramente. Primeiro, se ela soubesse quem ele realmente era, uma mulher que valorizava a honestidade tão profundamente quanto ela certamente ficaria horrorizada e recusaria qualquer ajuda oferecida por um homem como ele. Segundo, se ele se revelasse cedo demais, Sylvia imediatamente sentiria que ele estava investigando-a, e cada peça de evidência que ela escondia desapareceria num instante. Então ele continuou interpretando o papel de andarilho, mesmo cada momento pesando fortemente no coração. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa e rouca. Dela ergueu os olhos, e, embora a mente ainda estivesse lotada de preocupação, deslizou para o lado e ergueu o recipiente de comida na direção dele. Você quer comer alguma coisa? Alguém me deu isso, e tem bastante. Eu não consigo terminar sozinha. Cormac pausou por um momento, porque não esperava que uma mulher que tinha acabado de perder tudo ainda estivesse disposta a compartilhar a refeição escassa com um estranho. Sentou ao lado dela e aceitou uma porção da comida. E, enquanto os dois comiam quietamente na luz fria do fim de tarde, Della começou a estudá-lo, e algo nele a deixou intrigada. Notou as mãos dele, embora sujas de terra, as unhas dele estavam limpas demais para um homem que vivia nas ruas, e a pele das mãos não estava endurecida do jeito que anos de fome e dificuldade costumam deixar. Percebeu que a voz dele era calma demais, controlada demais, como a voz de um homem acostumado a dar ordens em vez de implorar por misericórdia. E, quando um caminhão refrigerado rugiu ao recuar numa doca de carregamento próxima, fazendo um barulho tão alto que até ela se encolheu, o homem ao lado dela não reagiu nada, não se encolheu com o instinto de alguém que passou a vida com medo constante nas ruas. Ela não disse nada, mas a parte dela treinada a notar detalhes que não se encaixavam quietamente guardou cada um deles, arrumando-os numa pergunta que ela ainda não estava pronta para responder. Não tinha certeza de nada. Era só um sentimento fraco de que aquele homem não era o que parecia. Qual é o seu nome? Ela perguntou, a voz gentil, mas os olhos investigando. Cormac parou de mastigar por um momento, então respondeu. As pessoas me chamam de Corey. Era meia verdade. Um nome encurtado, oferecido como evasão. E, naquele exato momento, a voz de Silas veio pelo fone escondido com um aviso, lembrando de ter cuidado, dizendo que aquela mulher era mais afiada do que ele esperara, e que ele estava andando por uma linha perigosa. Della assentiu e não perguntou mais nada, mas não deixou passar a breve hesitação antes de ele responder. Ficaram sentados juntos por mais um tempo, e Della, talvez porque quisesse quebrar o silêncio, talvez porque quisesse saber mais sobre aquele homem misterioso, começou a contar um pouco sobre o antigo trabalho, sobre os dias em que era contadora, e sobre a crença de que tudo precisava ser registrado clara e abertamente. Sabe, ela disse, o olhar derivando ao longe. Eu já vi muita gente fazer trabalho beneficente de mãos abertas, mas nunca se dar ao trabalho de registrar um único número. E eu aprendi uma coisa. Gentileza sem registro eventualmente se torna roubo. Porque, quando ninguém está contando, as pessoas acham muito fácil se dar permissão de pegar o que pertence a outra pessoa. Cormac escutou em silêncio, e algo bem fundo dentro dele foi abalado, porque a mulher sofredora sentada ao lado dele tinha acabado de falar exatamente a verdade que o império inteiro dele tinha falhado em ver por anos. A quietude do fim de tarde foi quebrada quando duas figuras desconhecidas apareceram no fim distante do estacionamento. Dois homens de ombros largos, casacos escuros, se aproximando com um passo inconfundivelmente ameaçador. E, só pelo olhar deles, Della soube que não tinham vindo por acaso. Senhorita Whitmore, um deles disse numa voz fria. Fomos mandados para te lembrar de uma coisa. Certas pessoas estão perdendo a paciência com a sua teimosia. Te deram uma chance de assinar os papéis e desaparecer, mas você recusou. Foi uma escolha tola. Della se ergueu num salto, e o instinto materno a fez recuar e envolver os dois braços ao redor da barriga, protegendo a criança dentro. O que vocês querem de mim? Ela perguntou, a voz tremendo mesmo enquanto lutava para se manter firme. O homem se aproximou, e, sem aviso, agarrou o braço dela bruscamente e puxou com força, fazendo-a cambalear e quase cair no chão congelado. Uma onda de terror absoluto se ergueu dentro de Della, não medo por si mesma, mas medo pela vidinha que dependia inteiramente dela. E ela soltou um grito engasgado, pressionando as mãos com força sobre a barriga.
Mas, no instante seguinte, antes que o homem conseguisse fazer mais alguma coisa, uma mão pegou o pulso dele e o torceu para trás com tanta força e precisão que ele gritou de dor. O homem maltrapilho tinha se erguido sem ela perceber. E agora cada traço do jeito lento e desarrumado dele tinha desaparecido, substituído por movimentos tão decisivos, frios e assombrosamente habilidosos que dela mal conseguia acreditar no que estava vendo. Ele se virou, usou o próprio momento do homem para jogá-lo de cara no chão. Então, quando o segundo homem avançou, ele se deslocou para o lado com a velocidade de alguém treinado através de incontáveis confrontos, prendeu o braço do homem atrás das costas, e o forçou para baixo com só alguns movimentos limpos. Nenhuma luta teve chance de ter sucesso, e nem um único golpe foi desperdiçado. Aquela não era a resistência em pânico de um sem-teto se defendendo, mas o domínio frio de alguém acostumado a dar ordens, manter controle, e fazer os outros se submeterem à autoridade dele. Saiam daqui, ele disse, a voz baixa, mas carregando uma força que drenou a cor dos rostos dos dois homens. E digam a quem quer que mandou vocês que essa mulher está protegida. Se algum dia vocês ousarem chegar perto dela de novo, vocês vão se arrepender. Os dois homens se ergueram cambaleando, olhando para ele com uma mistura de choque e medo, então se apressaram para fora do estacionamento sem ousar olhar para trás. Dela ficou parada ali com uma mão ainda embalando a barriga, o coração martelando, e olhou para o homem diante dela com um sentimento inteiramente diferente agora. Já não era mais uma suspeita vaga, mas algo próximo de certeza. Nenhum sem-teto conseguiria derrubar dois capangas contratados em segundos com tanta calma e habilidade. Aquele homem, aquele a quem ela tinha dado o último dinheiro, aquele que se chamava de Corey, certamente não era o que parecia. Era um homem de poder, alguém que uma vez tinha segurado as vidas de outros nas mãos. E agora escondia essa verdade debaixo de um casaco rasgado, por um motivo que ela ainda não conseguia entender. Mas, fiel à própria natureza, dela não deu voz à pergunta queimando na mente. Não o expôs nem exigiu respostas. Só o observou em silêncio, lembrou de tudo, e decidiu continuar observando, porque tinha aprendido que, às vezes, silêncio e paciência revelavam muito mais verdade do que acusações apressadas jamais conseguiriam. Você me salvou, ela disse suavemente. Obrigada. Cormac olhou para ela, e algo nos olhos dele suavizou, mesmo permanecendo guardado. Tem gente que não quer que você encontre a verdade, ele disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu sei algo sobre gente assim, só isso. Era uma espécie de confissão, mas também um encobrimento, e os dois entenderam que agora existia algo não dito entre eles. Alguns dias depois, enquanto dela ajudava Marlene a organizar as anotações, o celular velho dela recebeu uma mensagem breve e cautelosa de um número desconhecido, enviada por alguém que alegava ter visto o vídeo e não conseguia mais viver virando o rosto em silêncio. A pessoa não deu nome, só pediu para encontrá-la numa velha oficina mecânica na periferia da cidade, onde o barulho das máquinas podia esconder uma conversa, e instruiu-a a trazer a advogada. Marlene ficou cautelosa a princípio, preocupada de que fosse outra armadilha. Mas o instinto de dela dizia que dessa vez era diferente. E, quando as duas mulheres chegaram ao lugar do encontro, o homem esperando por elas nas sombras da oficina fez o coração dela apertar de emoção. Era Ed, o motorista gentil que ela ainda lembrava. O homem de rosto castigado pelo tempo e olhos que sempre carregavam um traço de simpatia atormentada. Ele tinha envelhecido consideravelmente desde a última vez que ela o vira, e agora os olhos dele carregavam um fardo ainda mais profundo de culpa. Eu vi aquele vídeo, dela, ele disse, a voz grossa de emoção. E eu sei que você não é uma ladra. Eu sei melhor do que ninguém, porque, durante todos esses anos, eu dirigi os carregamentos que você costumava registrar, e eu vi como os números eram distorcidos. Tirou um maço de papéis cuidadosamente dobrado de dentro do casaco. Registros de frete, mensagens impressas ordenando que ele mudasse rotas de entrega depois de os caminhões já terem saído do depósito. Evidência mostrando que suprimentos de ajuda destinados aos pobres tinham sido redirecionados para outro lugar. Eles me mandaram mensagens dizendo para mudar a rota e ficar quieto, ele disse. E eu fiquei quieto porque estava com medo, porque precisava desse emprego para sustentar a família. Mas, quando vi eles te culparem, uma mulher grávida, eu não consegui mais viver comigo mesmo. Marlene pegou os documentos, os olhos se acendendo de interesse. Mas o que deixou tanto ela quanto Ed atonitos veio logo depois. Quando dela quietamente abriu a bolsa e tirou o arquivo grosso que tinha embrulhado cuidadosamente e protegido por tanto tempo. Espalhou os papéis sobre a mesa de madeira manchada de graxa na oficina.
páginas amareladas com a idade. E os outros dois a encararam em espanto aberto. Eu guardei isso desde que trabalhei para eles, Della disse calmamente. Os números que não batiam, os registros que copiei antes de me demitirem. Nesses últimos meses, eu venho esperando pelo momento certo, por alguém que precisasse ver isso. Marlene olhou para ela, então de volta para os documentos se encaixando perfeitamente. O que Ed tinha trazido e o que Della tinha preservado. Duas metades da mesma imagem agora formando um buraco inegável. A mulher que o mundo inteiro tinha acreditado ser uma vítima indefesa, uma alma quebrada sendo esmagada por forças além do controle dela, na verdade tinha segurado metade da verdade desde o começo, esperando quieta e pacientemente. Mas, quando Marlene começou a explicar que Ed precisaria testemunhar, que o depoimento dele podia ser decisivo, o rosto do motorista subitamente escureceu de medo. Ele olhou para as próprias mãos calejadas e a voz caiu. Eu tenho uma família. Eu tenho filhos, ele gaguejou. Essas pessoas podem me destruir. Podem destruir a minha família inteira. Me dá um tempo para pensar. Tá bom, eu preciso de tempo. E Della, mesmo mal se segurando à beira de um abismo, mesmo sabendo que o testemunho dele podia ter sido a tábua de salvação que a salvasse, colocou uma mão no ombro dele com compaixão genuína. Ed, não se destrói só para provar que eu sou inocente, ela disse gentilmente. Você já foi mais corajoso do que tanta gente por trazer essas coisas para mim. Se você não está pronto, eu entendo. A gente vai achar outro jeito. Ed olhou para ela com olhos cheios de gratidão e vergonha, então assentiu quietamente. Prometeu que entraria em contato de novo, e saiu da oficina, desaparecendo na luz desvanecente da tarde. Mas, quando o dia seguinte passou, e então o dia depois desse, sem uma única mensagem dele, a faísca de esperança que tinha acabado de começar a brilhar dentro de dela diminuiu de novo, desvanecendo como uma vela prestes a se apagar. Naquela noite, Cormac voltou a um canto escondido da Zona Leste, um lugar que visitava só uma vez por ano, um beco estreito atrás de uma fileira de prédios envelhecidos onde o tempo parecia ter parado há muito tempo. Chegou diante de uma parede manchada e castigada. E, de dentro do casaco, tirou um objetozinho, um prendedor de cabelo de prata escurecido pelos anos passando. A única coisa de Nora que restava, algo que ele carregara consigo todo esse tempo. Se abaixou e colocou-o sobre o degrau de concreto rachado com muito cuidado, como se estivesse depositando um pedaço do próprio coração. Foi ali, muitos anos antes, que ele tinha perdido a única irmã, a garota gentil que tinha dividido os últimos pedaços de pão com ele durante os dias mais famintos. A garota que tinha adoecido durante um inverno brutal, quando os dois eram jovens demais e pobres demais para fazer qualquer coisa exceto se abraçarem e esperar pelo pior chegar. Ele não tinha dinheiro para levá-la a algum lugar decente, nenhum poder para abrir uma única porta, nada nas mãos exceto impotência e palmas vazias. E essa impotência o seguirá pelo resto da vida. Nora tinha escorregado quietamente, e, naquele dia, o adolescente Cormac tinha jurado a si mesmo que nunca mais se permitiria ficar impotente de novo, que teria influência, riqueza, e tudo que a pobreza tinha roubado dele. E tinha feito isso através de todos os anos que se seguiram. Construíra um império um tijolo de cada vez, com o medo que inspirava, com uma dureza inflexível que não mostrava misericórdia, e com um nome que fazia as pessoas baixarem a voz sempre que o falavam. Tinha ganhado tudo que o menino que ele fora um dia desejara. E, no entanto, parado ali diante daquela parede silenciosa, subitamente entendeu uma verdade tão amarga que o deixou entorpecido. Nenhum daquele poder conseguia trazer a irmã de volta, apagar aquela noite fatídica, ou preencher o vazio que ela deixará dentro do peito dele. Ele tinha passado a vida inteira reunindo força para nunca mais ficar impotente. E, mesmo assim, nunca conseguirá salvar a pessoa que amava. Então, em meio àqueles pensamentos pesados, a imagem de Della se ergueu na mente. A jovem mulher que não tinha nada, nenhum dinheiro, nenhum poder, nem mesmo um teto sobre a cabeça, e, no entanto, ainda estivera disposta a dar a última moeda a um estranho, a compartilhar a comida escassa sem cálculo nem hesitação. Ela não possuía nenhuma das coisas que ele tinha, e, no entanto, carregava exatamente a coisa que ele tinha perdido há muito tempo, a habilidade de dar sem esperar nada em troca, uma gentileza pura que não precisava de poder para provar o valor. Com um pequeno ato, ela tinha ensinado a ele algo que um império inteiro nunca tinha conseguido ensinar. Cormac ficou parado em silêncio na escuridão por um longo tempo. Até a voz de Silas soar suavemente atrás dele. O braço direito leal que aparentemente tinha ficado ali por algum tempo. Senhor, eu preciso falar claramente,
Silas disse, a voz carregada de preocupação. Aquela mulher está sofrendo tudo isso, em parte porque te ajudou. Ela está colocando confiança num homem maltrapilho chamado Corey, um homem que não existe. Quanto mais tempo o Senhor permitir que ela acredite nessa mentira, mais profunda vai ser a ferida quando a verdade finalmente vier à tona. O Senhor está protegendo ela ou tirando proveito da confiança dela? A pergunta atingiu diretamente o coração de Cormac, porque tocava no exato conflito que ele vinha tentando evitar por tanto tempo. Ele ficou em silêncio, olhando para o prendedor de cabelo de prata descansando no degrau. E, naquele momento, entendeu que não podia mais permanecer escondido nas sombras. Uma vez tinha assistido impotente enquanto uma garota escorregava embora enquanto ele não podia fazer nada. E não permitiria que outra mulher inocente sofresse por mais tempo, porque ele tinha medo demais de enfrentar a verdade. Você está certo, Silas, ele finalmente disse, a voz baixa e resoluta. Eu venho escondido tempo suficiente. Eu vou dizer a ela quem eu sou. Mas primeiro, vou fazer o que devia ter feito desde o começo. Vou limpar o nome dela adequadamente, com verdade e evidência, não com poder exercido na escuridão. Ela merece ser vindicada na luz, e eu vou devolver isso a ela. Silas assentiu, e, pela primeira vez em muitos anos, viu uma luz nos olhos do patrão que acreditava ter se apagado há muito tempo. A luz de um homem começando a se encontrar de novo. Naquela mesma noite, Cormac começou a colocar uma máquina de investigação inteira em movimento. Quietamente e metodicamente, ordenando às pessoas mais confiáveis que conduzissem uma auditoria independente de cada fluxo de dinheiro passando pela organização Mesa da Colheita. Instruiu-os a preservar cada gravação sobrevivente do gala. E, mais importante, designou uma equipe de especialistas para começar a recuperar o vídeo do cartão de memória que tinha sido removido, o mesmo que ele pessoalmente tinha visto Sylvia ordenar alguém apagar. Sabia que em algum lugar dentro daqueles quadros deletados jazia a verdade sobre o momento em que Bruno plantara o envelope na bolsa de dela. E, se conseguissem restaurá-lo, a história inteira fabricada começaria a se despedaçar. Passo a passo, os elos da operação foram rastreados. Os números foram comparados, e a evidência foi quietamente reunida e armazenada num lugar seguro além do alcance de qualquer um dentro da organização. Enquanto isso, no escritório luxuoso, Sylvia Renner começou a sentir uma pressão invisível se apertando ao redor. Contas que ela acreditava estarem cuidadosamente escondidas subitamente mostravam sinais de estarem sendo examinadas. Vários contadores confiáveis começaram a receber perguntas estranhas, e uma inquietação vaga se infiltrou no sono dela. Bruno Kessler também sentiu, e, numa noite, foi até ela com preocupação escrita no rosto. Alguém está cavando, senhora, ele disse quietamente. Eu não sei quem é, mas estão trabalhando com precisão demais. Isso não é trabalho de amador. Sylvia franziu a testa, tamborilando os dedos na mesa enquanto possibilidades giravam rapidamente na mente. Ela nunca considerou Cormac, porque, aos olhos dela, ele ainda era o patrono ocupado com assuntos maiores, um homem que confiava completamente nela. Em vez disso, suspeitava que aquilo era um ataque de um poder rival tentando tomar o território, ou, pior, o trabalho de agências federais seguindo o rastro do dinheiro. Deixa eles cavarem, ela disse, os lábios se curvando num sorriso frio e confiante. Eles não vão achar nada que possa me alcançar. O que Bruno não sabia, e o que ela tinha cuidadosamente escondido até dele, era que Sylvia havia muito tempo vinha construindo pontes secretas com um poder externo, pessoas fortes o suficiente para protegê-la se o navio começasse a afundar. Tinha decidido que lealdade era só um luxo para tolos. E, quando chegasse a hora, não hesitaria em mudar de lado, traindo o próprio homem que a tinha erguido ao poder, em troca de uma posição mais alta e mais segura. Acreditava que segurava todas as cartas, que estava sempre um passo à frente de todo mundo. E, para fortalecer a imagem pública impecável, silenciar todo sussurro, e afirmar a posição inabalável, Sylvia decidiu organizar um grande evento, uma noite de apreciação comunitária, onde receberia orgulhosamente um prestigioso prêmio humanitário diante de doadores, mídia, e as pessoas mais influentes da cidade. Promoveu o evento por toda parte, através de jornais e veículos de mídia, transformando-o no centro da atenção da cidade. Um palco onde acreditava que brilharia e toda suspeita desapareceria. Assim que eu estiver de pé naquele palco, cercada de doadores e medalhas, ela disse a Bruno, os olhos brilhando de triunfo, não vai haver ninguém nesse mundo que acredite numa garota sem teto e grávida em vez de mim. Reputação, Bruno, é a arma mais poderosa que existe,
e eu estou prestes a ter tanta dela que ninguém vai ousar me tocar. Exatamente naquele momento, um encontro inesperado aconteceu, quando um intermediário misterioso se aproximou dela, e entregou uma mensagem discreta de uma figura sem nome. Um aviso final de que ela devia parar, se retirar voluntariamente, e devolver o que tinha tirado antes que fosse tarde demais. Mas Sylvia, consumida pela própria arrogância, riu e recusou, nunca percebendo que a oferta viera do próprio homem a quem ela vinha traindo, e que, ao rejeitá-la, tinha acabado de fechar com as próprias mãos a última porta de misericórdia que ainda estivera aberta a ela. Cormac foi ver dela numa tarde fria e cinzenta, e, dessa vez, tinha decidido contar tudo, jogar fora a capa de engano que vestira por tanto tempo. Ficou parado diante dela, respirou fundo, e começou numa voz carregada de peso. Dela, tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu não fui honesto com você desde o começo. O nome que te dei, o homem que você acreditava que eu era, nada disso era verdade. O meu nome de verdade é... Mas, antes que ele conseguisse terminar, Della gentilmente o interrompeu. E o que ela disse o deixou tão atônito que ele esqueceu cada palavra que tinha preparado. Cormac Vine, ela disse calmamente, os olhos cinzentos encontrando os dele sem a menor hesitação. Você não precisa mais fingir. Eu sei quem você é há vários dias. Cormac ficou imóvel, o corpo inteiro parecendo virar pedra. Porque, em cada versão desse momento que já tinha imaginado, nunca tinha considerado a possibilidade de que ela já sabia. Quando você soube, ele gaguejou, algo quase inédito num homem acostumado a controlar toda a situação. Della deu um sorriso fraco, que era ao mesmo tempo pesaroso e perceptivo. No dia em que você derrubou aqueles 2 homens em questão de segundos, eu já tinha quase certeza. Nenhum andarilho tem mãos e olhos como os seus. Depois disso, eu só precisei juntar algumas peças. Um homem poderoso subitamente aparecendo na zona leste vestido em trapos. Um nome encurtado oferecido com hesitação óbvia, e tudo devagar ficou claro. Não há muitos homens nessa cidade capazes de aterrorizar os outros com uma única frase, Sr. Vine. Ele olhou para ela, e, por baixo do espanto, uma pergunta ardente se ergueu dentro dele. Se você sabia, por que não me expôs? Por que ficou em silêncio? Continuou compartilhando comida comigo e me deixou ficar perto de você? O sorriso devagar desapareceu dos lábios de Della, e a expressão dela ficou grave, carregando um peso que o fez baixar a cabeça. Porque eu queria ver o que você faria, ela respondeu. Eu já conheci pessoas poderosas demais na vida, e aprendi que as palavras delas não valem muito. Então eu fiquei em silêncio e esperei. Esperei para ver se você era o tipo de homem que se levantaria e faria o que era certo, ou o tipo que quietamente iria embora quando as coisas ficassem inconvenientes. Eu precisava saber quem você verdadeiramente era antes de decidir se devia confiar em você. As palavras dela atingiram diretamente o coração de Cormac. E, naquele momento, o homem mais poderoso da cidade subitamente se sentiu menor do que já tinha se sentido, diante de uma mulher que não possuía nada exceto a integridade. Ficou em silêncio por um longo tempo, então começou a falar. E, pela primeira vez na vida, contou a uma estranha sobre a ferida mais profunda que carregava. Sabe, uma vez houve uma garota que eu amei mais do que a própria vida, ele disse suavemente, a voz apertando de emoção. E eu não consegui salvá-la simplesmente porque eu não tinha nada naquela época. Eu passei o resto da vida construindo poder para nunca mais ficar impotente. Mas então você apareceu, uma mulher sem nada, e ainda assim deu tudo que tinha a uma estranha. Você fez o que o meu império inteiro não conseguiu fazer. Você me lembrou que gentileza nunca precisou de poder para existir. É por isso que eu voltei. Não para tirar proveito de você, mas porque eu devo a você algo que não sei como pagar. Della escutou. E, embora algo dentro dela se suavizasse, ela não se apressou em perdoá-lo, porque a ferida causada pelo engano dele ainda estava lá. Eu sou grata que você me salvou, e que finalmente me disse a verdade, mesmo que tenha vindo tarde, ela disse. Mas eu não posso te perdoar imediatamente, Sr. Vine. Você me observou dando o que eu não tinha, enquanto sabia muito mais do que admitiu. Isso me machucou. Ela pausou, descansou uma mão na barriga, então ergueu a cabeça com determinação inabalável. Mas eu vou me levantar e trazer a verdade à luz. Não por você, mas por justiça, por todas as pessoas que foram abandonadas, e pelo meu filho. Eu não vou deixar o nome de ladra seguir minha bebê e a mim pelo resto das nossas vidas. A noite de apreciação comunitária se desenrolou dentro de um auditório magnífico,
inundado de luz, onde as pessoas mais privilegiadas da cidade se reuniram debaixo de lustres de cristal, e no palco Sylvia Renner brilhava num vestido elegante, saboreando cada momento de glória que acreditava ter ganhado, exatamente quando a medalha humanitária estava prestes a ser colocada nas mãos dela. Pegou o microfone, e o olhar subitamente varreu o fundo do auditório, onde dela ficava parada quietamente ao lado da advogada, Marlene, vestindo as roupas mais apresentáveis que tinha, uma mão descansando na barriga. Um sorriso triunfante apareceu nos lábios de Sylvia. E, em vez de desviar o olhar, decidiu transformar a presença de dela numa exibição do próprio poder. Senhoras e senhores, ela começou, a voz carregando por todo o auditório. Que irônico que, na própria noite em que nos reunimos para honrar a compaixão, sejamos acompanhados por alguém que explorou essa compaixão. A mulher parada no fundo dessa sala é a própria pessoa que foi pega roubando no nosso evento beneficente. Ela veio, talvez, para continuar causando problema e manchar o trabalho nobre que estamos fazendo. Centenas de olhos se voltaram para dela. Sussurros começaram a se erguer. Celulares foram erguidos de novo, e, naquele momento, o auditório inteiro pareceu se tornar o mesmo velho tribunal, com ela como acusada. Mas dessa vez era diferente. Dela respirou fundo e deu um passo à frente, um passo de cada vez, a barriga grávida inconfundível em meio ao mar de convidados elegantemente vestidos. Vocês me chamam de ladra, ela disse, a voz tremendo a princípio, mas ficando mais firme a cada palavra. Então deixem eu contar a todos nessa sala a verdade. Eu nunca peguei um único centavo que não me pertencia. O envelope encontrado na minha bolsa foi colocado ali por uma das suas pessoas. O anel encontrado no meu carro também foi plantado. E, quanto às refeições que deveriam chegar às pessoas pobres desse bairro, você sabe melhor do que ninguém para onde elas realmente foram. O auditório inteiro caiu em silêncio, e Sylvia riu. Um som frio e desdenhoso. As acusações de uma mulher desesperada, ela disse. Que evidência você tem? Ou essas são só invenções de uma mulher tentando salvar uma reputação que já apodreceu? Naquele momento, quando tudo parecia deslizar em direção ao desespero, quando dela não tinha nenhuma evidência nas mãos que pudesse apresentar naquele exato momento, uma voz subitamente ressoou da entrada do auditório. Clara e forte, embora tremendo de emoção. Ela tem evidência, e eu sou testemunha. Todo o olho se voltou para a porta. E dela mal conseguia acreditar no que via, porque o homem entrando era Ed, apertando os documentos originais que uma vez tinha estado apavorado demais para entregar. Ele avançou, o rosto pálido, mas os olhos resolutos. Eu fiquei quieto por tempo demais porque estava com medo, ele disse, a voz grossa de emoção. Mas, durante um momento difícil, a minha filhinha uma vez recebeu uma refeição desse programa. Eu não consigo mais ficar quieto quando sei que pessoas estão roubando as próprias refeições destinadas a crianças como a minha filha e culpando uma mãe inocente por isso. Eu trouxe cada registro de frete e cada mensagem ordenando que rotas de entrega fossem mudadas. A verdade está toda aqui. O auditório explodiu em murmúrios chocados, e a cor começou a drenar do rosto de Sylvia. Mas o golpe mais devastador ainda estava por vir. As grandes portas do auditório se abriram mais uma vez, e um homem entrou, dessa vez vestido num terno escuro perfeitamente sob medida, o passo carregando uma autoridade que fez a sala inteira cair no silêncio na hora. Os convidados mais poderosos empalideceram e vários se ergueram apressadamente das cadeiras, porque não havia ninguém no mundo deles que não conhecesse aquele nome. Era Cormac Vine. E, quando os olhos de Sylvia encontraram o rosto dele, quando ela percebeu que o homem maltrapilho daquele vídeo fatídico e o poderoso chefão do crime agora caminhando em direção ao palco eram a mesma pessoa, cada traço de cor drenou do rosto enquanto ela congelava em terror absoluto. Naquele instante de terror, ela entendeu a verdade horripilante. Que o homem a quem ela secretamente traía, o império que vinha drenando havia anos, pertencia à própria pessoa agora parada diante dela, o homem que tinha testemunhado tudo com os próprios olhos. Cormac parou no centro do auditório, o olhar varrendo a multidão antes de se assentar no rosto sem sangue de Sylvia. A mulher que vocês chamaram de ladra, ele disse, a voz profunda ressoando pela sala mortalmente silenciosa, me deu a única coisa que essa organização reluzente de vocês nunca possuiu. Dignidade. Cormac deu um leve aceno, e, na tela enorme atrás do palco, onde só momentos antes imagens polidas de trabalho beneficente tinham sido exibidas, um vídeo diferente subitamente apareceu. Filmagem recuperada do próprio cartão de memória que Sylvia tinha ordenado apagar.
O auditório inteiro prendeu a respiração e assistiu quadro após quadro expor a verdade com clareza implacável, mostrando Bruno Kessler quietamente deslizando a mão na bolsa de Della e colocando o envelope lacrado dentro, exatamente antes de acusá-la em voz alta de roubo. Suspiros horrorizados ecoaram pela sala. E Bruno, parado perto de um canto sombreado, começou a suar frio. Mas não acabou ali. A tela mudou para outra gravação. Essa tirada de uma câmera de segurança num posto de gasolina perto do estacionamento onde Della vinha vivendo. Mostrando claramente um estranho entrando escondido no velho Buick e colocando um pequeno objeto lá dentro, no dia anterior a polícia descobrir o anel. Então Marlene Frost se adiantou com uma pasta nas mãos, e a voz calma mas forte dela carregou pelo auditório. Senhoras e senhores, tem mais uma coisa que eu quero que todo mundo aqui saiba. Enquanto minha cliente estava na delegacia, ela teve a presença de espírito de notar uma gravação incomum dentro do anel que supostamente tinha sido roubado e depois encontrado no carro. Nós rastreamos a origem dessa gravação, e o resultado foi surpreendente. Esse anel nunca foi roubado, como o relatório alegava. Na verdade, nunca saiu da posse da própria pessoa que reportou o desaparecimento. A própria senhora Sylvia Renner. A armadilha que ela montou para destruir uma mulher inocente acabou se revelando o próprio laço que ela colocou ao redor do próprio pescoço. Sylvia cambaleou e agarrou o púlpito, o rosto completamente sem cor. Mas o golpe final, o mais devastador de todos, ainda estava por vir. Um membro da equipe de auditoria independente de Cormac se adiantou e apresentou as descobertas que tinham quietamente reunido nos dias anteriores. O auditor explicou que o dinheiro passando pela organização Mesa da Colheita vinha sendo sistematicamente drenado por anos. Doações beneficentes, refeições destinadas aos pobres, tudo desviado através de uma teia de esquemas sofisticados. Mas a revelação mais chocante veio quando o auditor divulgou que o dinheiro roubado não tinha só sido canalizado para as contas particulares de Sylvia através de entidades de fachada que ela tinha criado. Uma parte também tinha sido secretamente transferida para um poder externo. Uma facção criminosa rival buscando tomar controle e derrubar o próprio império de Cormac Van. A traição de Sylvia não era simplesmente roubo. Era uma conspiração chegando até a própria fundação. Uma traição do homem que a tinha erguido ao poder. Quando aquela verdade foi exposta diante do auditório inteiro, Cormac se virou para ela, e não havia raiva explosiva nos olhos, só uma frieza profunda muito mais aterrorizante do que raiva. Eu te dei uma chance de parar, ele disse quietamente, lembrando-a do aviso que ela arrogantemente rejeitara. Você escolheu esse caminho. No pânico absoluto, sentindo o chão desmoronar debaixo dele, Bruno Kessler não conseguiu mais manter o controle. Cambaleou para trás, apontou um dedo trêmulo para Sylvia, e cuspiu a verdade diante de todos. Ela me ordenou a fazer isso. Foi tudo ideia dela. Ela me disse para plantar o envelope, me disse para apagar o vídeo, me disse para contratar alguém para colocar o anel no carro daquela mulher. Eu estava só seguindo ordens. Eu estava só executando o que ela mandava. Aquela acusação foi a gota final que despedaçou tudo. E Sylvia Renner, a mulher que sempre controlara cada câmera, cada história, e cada pessoa, agora ficava congelada no centro do palco brilhantemente iluminado, observando o império inteiro de mentiras desmoronar diante de centenas de testemunhas e incontáveis câmeras apontadas diretamente para ela. Abriu a boca para negar, para salvar o que restasse, mas não havia mais palavras que pudessem salvá-la, porque a verdade tinha sido revelada completamente sob a luz, deixando-a sem lugar nenhum na sombra para se esconder. Enquanto Sylvia era escoltada para fora do auditório em meio a vozes abafadas e câmeras piscando, as pessoas esperavam que Cormac saboreasse a vitória, ficasse ali com o triunfo de um homem que tinha acabado de esmagar um inimigo. Mas ele não fez isso. Não havia traço de alegria no rosto, só um silêncio pesado e solene. Porque, naquele momento, ele não via vitória. Via só o preço que tantas pessoas inocentes tinham pagado pela própria cegueira dele. Subiu até o púlpito, pegou o microfone, e, para espanto de todos, começou com uma confissão que ninguém esperava de um homem de tanto poder. Eu não estou parado aqui hoje para reivindicar crédito, ele disse, a voz profunda e medida. Eu estou parado aqui para aceitar responsabilidade. Essa organização carrega o meu nome e foi construída sob a minha proteção. E, no entanto, eu permiti que apodrecesse por dentro. Eu confiei fácil demais, virei o rosto vezes demais, e fiquei tão consumido pelo próprio poder que falhei em ver o mal crescendo debaixo da minha sombra. Gente faminta foi roubada das refeições. Doadores generosos foram enganados,
e uma mulher inocente foi levada ao limite simplesmente porque ousou demonstrar gentileza. Tudo isso aconteceu porque eu falhei no meu dever. Indiferença também é um pecado, e esse pecado pertence a mim. O auditório inteiro caiu em silêncio diante daquelas palavras, porque raramente alguém via um homem na posição dele publicamente baixar a cabeça e admitir a culpa diante de uma multidão. Então ele se virou para dela, e o olhar suavizou. E, para você, senhorita Whitmore, eu devo desculpas diante de todos aqui, por todo o sofrimento que você suportou sob o nome da minha organização. Dela se adiantou, e, quando pegou o microfone, todo o olho no auditório se voltou para ela de novo, mas dessa vez não estavam mais julgando. Estavam escutando. Ela ficou ali com uma mão descansando na barriga, e a voz ressoou calmamente, carregando uma força que tornava impossível para qualquer um desviar o olhar. Eu agradeço essas palavras, Sr. Vine, ela começou. Mas há algo que eu quero que todo mundo nessa sala entenda claramente. Naquela tarde, quando dei o último dinheiro a um homem faminto e maltrapilho, eu não tinha ideia de quem ele era. Para mim, ele era simplesmente um ser humano que estava com fome. Um ser humano arrastado como lixo. E a minha gentileza naquele dia estava certa, não porque ele depois se revelou poderoso, mas porque estava certa desde o exato momento em que ele ainda estava sentado na calçada com roupas rasgadas. Ela pausou e olhou pelo auditório para os rostos daqueles que uma vez tinham virado o rosto, que tinham rido, que a tinham chamado de ladra. Se aquele homem tivesse permanecido para sempre um estranho pobre e sem nome, se ele nunca tivesse saído daquelas roupas rasgadas, o que vocês fizeram com ele naquele dia, o desprezo, a crueldade, a indiferença, ainda teria sido igualmente errado. A dignidade de uma pessoa não é medida pelo dinheiro no bolso ou pelo poder que ela detém. E eu me pergunto quantos de vocês se arrependem do que aconteceu porque verdadeiramente maltrataram um ser humano. E quantos se arrependem só porque esse ser humano acabou sendo alguém que vocês têm medo de ofender? Ninguém respondeu, porque a pergunta tinha alcançado a parte mais profunda de cada consciência na sala. Dela baixou a voz, mas cada palavra permaneceu clara e afiada. Por dias, o mundo inteiro me chamou de ladra. Mas a verdade é que a pessoa mais honesta às vezes é a que tem o nome arrastado mais fundo pela lama, porque a honestidade ameaça quem sobrevive mentindo. Eu nunca peguei nada que não me pertencesse. A única coisa que eu já dei foi um pouco de gentileza que ainda consegui manter. Mesmo quando eu não tinha mais nada. Ela devolveu o microfone. E, no silêncio que se seguiu, aplausos começaram no fundo do auditório, então se espalharam pela sala, ficando mais altos até todo mundo se erguer de pé, não para honrar uma medalha, mas para se curvar diante da dignidade de uma mulher que uma vez tinham tentado destruir. 2 meses depois, a cidade tinha mudado de jeitos que ninguém poderia ter imaginado. Sylvia Renner e Bruno Kessler tinham entrado sob investigação formal. Todos os bens deles tinham sido congelados, e os arquivos de evidência entregues às autoridades apropriadas para serem tratados através do processo completo da lei, não através de poder exercido na escuridão, mas sob a luz clara da justiça transparente. O vídeo caluniador que uma vez tinha virado o mundo inteiro contra dela tinha sido removido, e, no lugar, um pedido público de desculpas tinha sido amplamente circulado, restaurando o nome limpo que ela tinha lutado para reconquistar com tudo que possuía. Della Whitmore tinha sido completamente exonerada. Mas a coisa mais preciosa que recebeu não foi essa vindicação. Foi a vidinha que entrou no mundo saudável e segura. Uma menininha com olhos cinzentos exatamente como os da mãe. Deu à filha o nome de Nora, um nome que carregava dentro dele uma história inteira de perda e cura, uma ponte silenciosa unindo 2 vidas que uma vez tinham sido esmagadas debaixo do peso da tristeza. Dentro de um quarto pequeno e quente com lareira e um berço adorável, as próprias coisas que uma vez ela só ousava sonhar enquanto tremia através de noites congelantes dentro do carro velho, dela segurou a filha perto e tirou o celular familiar, tocando a gravação que protegera por tanto tempo, para o filho conseguir ouvir a voz do pai que nunca conheceria. Dessa vez, quando aquela voz quente encheu o quarto, as lágrimas rolando pelas bochechas de dela já não eram mais lágrimas de dor ou desespero, mas lágrimas de paz e felicidade, porque ela sabia que a promessa que fizera durante a noite mais escura da vida tinha finalmente sido cumprida. A filha nunca precisaria crescer debaixo da sombra de uma mentira. A vida de dela também entrou num novo capítulo quando foi convidada a se tornar a coordenadora de transparência comunitária para o programa beneficente, que tinha sido completamente reestruturado, para que cada número agora fosse registrado claramente e cada refeição verdadeiramente chegasse às mãos das pessoas que precisavam. Ela tinha transformado o próprio sofrimento numa luz que guiava outros.
A área de refeições beneficentes agora tinha um abrigo adequado para proteger as pessoas da chuva e do sol. E, numa tarde, quando um homem maltrapilho se aproximou hesitantemente, um jovem empregado instintivamente começou a dispensá-lo, mas dela gentilmente o parou. Por favor, senta, ela disse com calor e sinceridade. Toda pergunta pode esperar, mas fome não pode. E, naquele momento, parado a uma distância e quietamente observando a cena, Cormac Vine entendeu que o mundo verdadeiramente tinha mudado, que a gentileza tinha encontrado um lugar firme dentro dele. Naquele dia, ele foi até ela e quietamente devolveu a quantia exata de dinheiro que ela lhe tinha dado naquela tarde fatídica no tapete vermelho. Nem um centavo a mais, não exagerado num presente grandioso e deslumbrante, simplesmente a medida exata do que o coração dela tinha dado. Dela aceitou com um sorriso, então imediatamente colocou o dinheiro no fundo de emergência do programa, para que pudesse continuar a jornada, trazendo calor para outras pessoas necessitadas. E o que restou depois de tudo não foi a revelação de que um mendigo maltrapilho tinha se revelado um poderoso chefão do crime, porque aquilo era só uma reviravolta inesperada do destino. A pergunta que devia nos preocupar muito mais profundamente é se aquela multidão algum dia teria sentido remorso se o homem tivesse permanecido para sempre pobre, desconhecido e impotente. Respeito oferecido só aos poderosos nunca é respeito de verdade. É só medo vestido de roupas educadas. E gentileza, gentileza de verdade, nunca deveria se tornar um bilhete de loteria que compramos na esperança de sermos recompensados, porque tratamos outra pessoa com compaixão, não pelo que ela pode nos dar em troca, mas simplesmente porque ela é humana, e porque a fome, a dor e a solidão dela são reais. Nós ajudamos os outros porque, no momento em que damos, também redescobrimos a parte mais bonita da nossa própria humanidade. Se a história de Della tocou o seu coração, se te fez pausar mesmo que por um momento e refletir sobre o significado de gentileza e dignidade humana, por favor, se inscreve no nosso canal, aperta o botão de like, e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que, todo dia, juntos, possamos continuar escutando histórias significativas que comovem o coração. Como você se sente em relação à história de Della e Cormac, e sobre a jornada deles da dor até a cura? A gente ficaria profundamente grato de ouvir os pensamentos mais sinceros do seu coração nos comentários abaixo, porque cada mensagem que você compartilha é uma fonte preciosa de encorajamento para nós. Que todo mundo escutando essa história seja abençoado com muita saúde, uma vida alegre e pacífica, e dias cheios de amor. Obrigada por ficar com a gente até essas últimas palavras. Até logo, e nos vemos na próxima.